Olá, pessoas, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui para mais uma aula, aula de número 3, é a última, né, da nossa semana da Mulher na Bolsa de Valores. E eu espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. Me contem aqui nos comentários se tá curtindo ou não. Como é que tá aí? Eu preciso sentir isso aí de vocês também, porque esse conteúdo, todo esse material está sendo preparado para ser levado com muito carinho para vocês. E essa é a ideia de levar um conteúdo que seja claro, que seja descomplicado e que realmente resolva, né, um problema prático. Qual é o problema prático? Que você coloque a mão na massa e comece a investir. Bom, já aqui nas outras aulas, se você perdeu, por favor, assista as duas primeiras aulas, a aula 1 e a aula 2. Estão disponíveis aí nos nossos grupos, né, do WhatsApp e também no canal do Telegram, porque a gente conversou sobre os primeiros passos na Bolsa de Valores, falamos sobre organização financeira, falei do poder do caderninho, se é que vocês me entendem, falamos sobre reserva financeira, o que é a Bolsa de Valores, sobre abrir conta na corretora de valores, como que você faz para transferir dinheiro e etc. Conversamos muito e tudo isso a gente fala sobre o mesmo assunto, né? No fim das contas, consciência financeira. O que é a consciência financeira? Vocês se lembram? É exatamente o conhecimento que você tem sobre o que você tem, o que você ganha, quanto você pode gastar, quais são seus investimentos, como está a sua reserva financeira. Então é esse conjunto que vai te dar aí a porta de entrada para a sua liberdade financeira. Bom, na aula de hoje vocês podem perceber aqui no nosso cenário, né? Temos algumas canecas, deixei aqui, né, o livro Mulher na Bolsa para vocês se lembrarem. Se vocês ainda não leram, eu indico, viu? É um livro muito bom, escrito por uma autora que tá aqui falando com vocês. Não vou falar muito dela não, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, vamos lá. Aula de hoje, estratégia das canecas. Eu vou falar para vocês assim de uma forma muito básica como é que funciona essa estratégia. Eu que dei esse nome para essa estratégia assim, porque eu acho que fica mais fácil da gente visualizar. Eu utilizo, inclusive, eu vou falar quando eu for conversar sobre o perfil arrojado, que é o meu no caso, eu vou falar exatamente como que é a minha estratégia das canecas para a minha carteira de investimentos. Legal, né? É isso, gente. Eu acho que não adianta eu falar algo na teoria e não fazer. Eu não acredito muito nisso. Aqui é skin in the game, né? Como a gente diz. E eu trago aqui para vocês exatamente o que eu faço, o que dá certo para mim, o que funciona e principalmente os atalhos. Por quê? Porque se eu tivesse, por exemplo, lido o livro Mulher na Bolsa ou feito o curso MB3 lá no meu começo, eu tenho certeza absoluta que a minha caminhada teria sido um pouco mais fácil. Por quê? Porque eu saberia ali exatamente, é o que eu passo para vocês, né? As estratégias que funcionaram muito bem para mim, funcionam até hoje. E aí eu posso te dar esse atalho. Por quê? Porque você não vai perder tempo mais, você vai direto ao ponto. Vê se encaixa no seu perfil ali como investidora e mão na massa. Basicamente é isso. Essa é a ideia para a gente trazer aqui para vocês. Além da estratégia das canecas, na aula de hoje, ao final eu vou te dar 3 investimentos que pagam salário. Eu adoro conversar sobre isso, porque às vezes explode a sua cabecinha, né? Às vezes, se você ainda não faz esse tipo de investimento, se você ainda não tem na sua carteira também, pode ser uma boa para você pensar sobre eles, tá? Mas sabe o que eu tô feliz? A gente tá chegando aqui ao final da semana da Mulher na Bolsa, mas fica que vai ter bolo, como eu falei, né? Ainda vai ter muito conteúdo aí. Tem o podcast Mulher na Bolsa também, com entrevistas lindíssimas de mulheres incríveis que vocês vão conferir a partir da quinta-feira, a partir de amanhã. E aí vocês me contem. O que eu estou gostando realmente é que eu estou chegando ao final da Semana da Mulher na Bolsa, depois de uma semana passada que foi extremamente pesada, punk, com voz. Coisa que não tinha acontecido ano passado. Eu não sei se tinha alguém aqui na Semana da Mulher na Bolsa lá em novembro. Gente, eu estava
destruída. Eu fiz a última aula, nem saía voz direito. Toda hora eu tinha que parar e tal. Foi realmente, assim, muito pesado, né? Mas dessa vez agora, eu acho que também o clima, né, favoreceu. O clima não tá tão seco, né, como tava lá onde eu estava em novembro, quer dizer. Bom, mas vamos lá. Sem muitas delongas, que bom que vocês estão aqui. Chamem as amigas também, se quiser compartilhar aí o vídeo com as amigas para que elas assistam também. Fiquem à vontade, ok? Pessoal, vamos conversar então sobre a estratégia das canecas primeiro e eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Quando eu falo, né, nas minhas aulas, nas minhas palestras, nos cursos, eu falo sempre da importância da diversificação. Quando você vai montar, o que é uma carteira de investimentos, Carol? É justamente todos os ativos, o seu conjunto, o seu portfólio de ativos que você tem. Sabe ali, tesouro direto, ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, ETFs e etc. É aquele conjunto de ações que você tem investido. Isso tudo a gente denomina carteira de investimentos ou portfólio também. Bom, o principal objetivo é o quê? Diversificação. Então, por que a gente fala sobre diversificação? Quando você diversifica, quando você não concentra todo o seu dinheiro em um único investimento, você tem a possibilidade aí de aumentar os seus retornos e diminuir os riscos da sua carteira ao longo do tempo, tá? Então, uma carteira de investimentos, por exemplo, ela não é assim para você ficar realocando toda hora, vende um ativo, coloca em outro, esse aqui não, tira, vende hoje, amanhã, sabe? A não ser, obviamente, que você faça a day trade ou swing trade. Agora, se for uma carteira de investimentos aí para mais tempo, não é legal você ficar realocando, tá? Por quê? Porque gera custos, tributos desnecessários e aí isso pode ir ao longo do tempo desgastando, né, o seu perfil também, porque você não vai ver tanto resultado se você ficar toda hora ali mudando. Então a ideia é você, de acordo com o seu perfil de investidora, se você ainda não sabe, por favor, é porque você não seguiu o passo a passo da aula anterior, gente. Eu expliquei para vocês. Abrir conta na corretora, fazer o cadastro e responder ali ao Suitability, que é justamente esse formulário que você vai responder para descobrir qual é o seu perfil de investidora, tá? Então, se você não fez isso, ao final dessa aula você ainda tem uma chance. Ao final da aula você vai fazer, né? Porque de acordo com esse seu perfil é que você vai montar ali a sua carteira, ou seja, o seu conjunto de investimentos para você ir adquirindo. Carol, eu tenho que ter tudo ao mesmo tempo agora? Não, mas você, ao longo dos meses, ao longo do tempo, você vai montando essa sua carteira, tá? E começa devagarinho, como eu falei ontem, né? Colocando o pezinho na água, sentindo como é que vai ser. E é isso. Diversificar, então, tem até uma frase que diz assim, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, não pegue todo o seu dinheiro e coloque em um único investimento. Por quê? Porque isso não é legal. E além disso, eu sempre falo o seguinte, nunca coloque também todos os seus cestos no mesmo galinheiro. Ou seja, não deixe todo o seu capital em um mesmo país, por exemplo, né? Se exponha a outros mercados. Por quê? Porque você minimiza os seus riscos e maximiza e aumenta o seu ganho, a sua possibilidade de ganho, sua possibilidade de retorno. Então é isso, é você distribuir o seu capital ali entre diferentes ativos e diferentes mercados, ok? Tem inclusive um pesquisador, né, chamado Harry Markowitz, que ele montou ali a teoria da carteira, né? Ele mostrou matematicamente que os investidores não devem colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso foi lá na década de 50 e alguns investidores aí bem famosos, como o Warren Buffett e o Benjamin Graham, eles são aí esses defensores dessa teoria da carteira dele. Depois, se vocês quiserem também pesquisar, é fantástico. Então, vamos lá. Já falei do objetivo aqui dessa diversificação, é justamente você diminuir o seu risco e aumentar a sua possibilidade de retorno. Então, vamos falar primeiramente de um perfil conservador. Se você que está aí me assistindo tem um perfil conservador, saiba
que você pode, mesmo tendo esse perfil conservador, diversificar a sua carteira. Não é porque você não tem ali apetite ao risco para as ações, por exemplo, que você vai ter que ficar apenas num ativo. Então, você pode, dentro da sua carteira, diversificar. Por quê? Porque o perfil conservador é aquele que prioriza o quê? Estabilidade de rendimentos, a segurança. Então, você tem que fazer ali a partir do quê? Dos ativos de renda fixa, né? Então, a gente vai ter em mente ali que é possível, por exemplo, diversificar no Tesouro Direto. Vou te dar aqui uma estratégia da caneca se você tem o perfil conservador. Vamos lá. Espero que dê para vocês enxergarem aí. Vou pegar a minha primeira caneca aqui. Eu vou anotar. Eu tô sem, sabe, canetinha, sabe, daquela da ponta grossa? Eu tô sem. Eu acho que dá pra vocês verem daí. Enfim, eu vou tentar fazer aqui mais grossinho. 80% então eu vou colocar no Tesouro Selic. A gente até conversou sobre ele ontem, né? Ó. %80% na primeira caneca eu coloco no Tesouro Selic. 15% eu posso colocar no Tesouro IPCA. %15 aqui no Tesouro IPCA. E eu coloco 5% ali no LCI ou LCA. São as letras de crédito. Veja bem, vocês conseguem ver daí? Olha só. Eu tenho, então, para um perfil conservador, de acordo com essa estratégia das canecas, você coloca 80%, então, do seu capital no Tesouro Selic, 15% ali no Tesouro IPCA, que ele vai estar atrelado ali ao índice da inflação, e 5% aqui em letras de crédito, por exemplo, letras de crédito imobiliário ou letras de crédito do agronegócio, LCI ou LCA, é um exemplo. Isso, então, o que vai te dar? Mesmo que você tenha o perfil conservador, você consegue diversificar dentro da sua carteira, ok? Agora vamos falar do perfil moderado. Voltando aqui as canequinhas. No perfil moderado, você já tem ali uma gama de ativos um pouco maior para você investir, né? Maior do que do perfil conservador. Você pode incluir também os investimentos de renda variável, como os ETFs. O que são os ETFs? Exchange Traded Funds, ou seja, os fundos de índice. E as ações também. Então, a proporção entre renda fixa e renda variável na sua carteira vai depender de quê? De fatores pessoais, tá? É você que tem que conhecer como está o seu apetite ao risco. Então, de acordo com os seus objetivos, os seus prazos e etc., você vai alocando isso aí, tá? E vamos lá. Vamos falar então da estratégia da carteira para quem tem o perfil moderado. Vamos lá. Eu tenho aqui 30% eu vou colocar 30% de ações e ETFs ou ETFs, 30%. 30% eu vou alocar em fundos de investimentos e detalhe, quero conversar com vocês um pouquinho sobre os fundos de investimentos. É uma excelente porta de entrada para você começar na renda variável, sabe por quê? Porque através do fundo de investimentos, quando você
compra ali uma cota dele, você delega a função de escolher essas ações para um gestor especializado. Ali vai ser uma pessoa que já tem ali muito conhecimento de mercado, tem uma bagagem muito grande, estuda muito, vive para aquilo, para ele alocar, né, dentro do patrimônio do fundo. Então, digamos que você tem aí uma cota de R$1.000. Dentro desses R$1.000, se você compra uma cota de um fundo de investimento, por exemplo, e tem inclusive aula aqui no canal falando sobre fundos de investimentos. Conversei com a Glenda, que ela é uma amiga querida, e ela explicou bastante sobre isso. Se vocês quiserem, depois assistam. Esses fundos de investimento vão dar a você essa possibilidade de ter uma exposição maior em outros ativos, várias ações, por exemplo, no portfólio daquele fundo de investimento, o gestor ele pode ter ali várias ações, tá? No caso de fundos de ações. E aí você, com o seu capital, você está exposta a essas ações, mesmo que você não tenha ainda segurança para escolher uma por uma, ou não tenha experiência também, mas é só para você sentir a renda variável, como que é, tá? Então, o fundo de investimento é uma excelente porta de entrada. Você vai deixar também 30% ali em renda fixa, porque a gente está falando ainda de um perfil moderado, 30% em renda fixa. Vocês estão conseguindo enxergar aí, gente? Eu acho que sim, me contem aí. E 10% você deixa em caixa. Por que é interessante você deixar em caixa? Como eu falei, você tem o perfil moderado e conforme você for fazendo os seus investimentos, conforme você for entendendo o funcionamento, às vezes você vai inclusive ter um pouco mais de apetite ao risco ao longo do tempo. E aí vai surgir oportunidades no mercado financeiro e você precisa ter o quê? Dinheiro em caixa para você aproveitar essas oportunidades. Que oportunidades são essas? Às vezes você tem ali mais entendimento sobre ações, né? Seja uma boa estratégia para você seguir. E aí você consegue, com esse dinheiro, alocar e fazer esse investimento, tá bom? Então, é fundamental você fazer essa diversificação e se você for iniciante, como eu falei, faça aí uma pequena exposição ainda, né, em bolsa. Pode começar através dos fundos de investimento, através dos ETFs e vai sentindo. Como eu falei ontem, aperte o botão, clica, porque é só assim que você vai começar realmente a viver isso, a respirar isso. É muito legal mesmo, de verdade. E vamos falar então do último perfil, que é o meu, né? Que é o perfil arrojado. Tem alguém aí na sala que é também desse perfil arrojado? Me conta aí nos comentários. Quem tá comigo nessa? Vamos lá. Vou, inclusive, mudar de cor aqui o post-it pra gente falar do perfil arrojado. Quando a gente fala de perfil arrojado, gente, a tolerância ao risco, ela é maior, né? Então, você tem uma disposição ali para mais ativos de renda variável, para outros mercados, para inclusive criptomoedas. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, essa diversificação dos investimentos para o perfil arrojado pode conter aí uma maior proporção de papéis e de ativos. Os riscos são altos, tá? Então, a gente não deixa todo o nosso dinheiro, vou voltar lá no início da aula, a gente não vai colocar todo o nosso capital no mesmo cesto. E também a gente não vai colocar todos os nossos cestos no mesmo galinheiro. E vocês vão entender agora como é que eu faço aqui a estratégia da minha carteira pessoal. Então, 40% eu tenho em ações e ETFs. 40% em ações e ETFs. 20% em fundos imobiliários. Carol, o que é isso? Eu não sei o que é. Já já você vai entender. 20% então dessa carteira eu coloco em fundos imobiliários.
20% no mercado exterior. E aqui, pessoal, dentro de mercado exterior, eu vou abrir um parêntese e vou incluir aqui também as criptomoedas. Por quê? Porque eu abri a minha cabecinha, né? Dizem que a gente só evolui quando a gente muda, né? Velhas opiniões. E eu tô começando a mudar. Então, dentro aqui da minha estratégia da caneca, na minha caneca que tem 20% de mercado exterior, e basicamente são ações americanas, ações e REITs, eu tenho criptomoedas agora. Por quê? Porque o mercado ele tá evoluindo, né? Então a gente precisa ter, e aqui não tem ninguém incitando você a fazer nenhum tipo de loucura, pelo amor de Deus, tá? É justamente se você tem esse perfil arrojado, comece a pesquisar sobre o mercado de criptomoedas, sobre a acessibilidade dele, e depois você veja se faz sentido também para você. Bom, vamos lá. Eu tenho 20% então mercado exterior, entre parênteses cripto, que também inclui aí. Eu coloquei assim, né, na minha estratégia. Eu tenho 10% em fundos de investimentos. Fundos de investimentos. $10% em fundos de investimentos nessa caneca aqui, e eu vou explicar para vocês. Dentro desses fundos de investimento, eu tenho, por exemplo, a exposição ao ouro e também ao dólar aqui. Então, eu tenho fundos de investimentos expostos ao ouro, essa commodity, e também a moeda, o câmbio, que é o caso do dólar. Você amplia ainda mais o seu leque. Quantas vezes a gente vê, né, na história isso acontecer? Às vezes as moedas estão caindo e o ouro se valorizando. Então, é interessante você balancear também a sua carteira. Aí você deve estar pensando assim, nossa, né? Deve ser muito caro. Gente, a partir de R$100 você já consegue fazer o seu investimento num excelente fundo de ouro, por exemplo, tá? A partir de R$100. Então, a gente vai esquecer esse discurso de que precisa ter muito dinheiro para começar. A gente precisa ter o quê? Inteligência e boa vontade para aprender. Essa estratégia aqui dessa canequinha aqui, eu nem mexo nela. Ela fica ali, para sempre. Quando eu ganho um pouquinho a mais, eu vou lá e coloco um pouquinho mais de dinheiro também nela. E por último, e eu acho extremamente importante, justamente porque a gente está falando de um perfil arrojado, 10% em caixa. 10% em caixa, tá? Essa, então, é a estratégia do meu perfil arrojado, estratégia da caneca. Tenho a caneca de 40% com ações e ETFs, 20% com fundos imobiliários, 20% mercado exterior, incluindo aí na minha caneca cripto agora, 10% fundos de investimento e 10% em caixa. Esse caixa aqui, esses 10%, é o caixa das oportunidades, como eu falei agorinha. Quando aparece, a gente usa esse dinheiro para fazer os nossos investimentos, certo? Essa, então, é a estratégia das canecas. Eu quis trazer de uma forma muito didática e separada por perfil para que você entenda que é possível, de acordo com o seu perfil, você montar uma boa estratégia para você fazer a sua carteira de investimentos, tá? Bom, agora, como prometido, eu falei que eu ia trazer aqui para vocês nessa aula também, 3 investimentos que pagam salário. Ai, Carol, salário? Olha só. Não é exatamente o salário, mas são aquele dinheirinho que você não estava esperando por ele, que você não trabalhou por ele, você apenas investiu e deixou ele trabalhar por você. Essa é a ideia. Então, o primeiro deles os investimentos, assim, eles podem ser utilizados tanto para você multiplicar o seu patrimônio, quanto também para te gerar uma renda. Então, é como se você emprestasse o seu dinheiro e recebesse ali os juros por isso. O primeiro deles são os fundos imobiliários. Vocês viram aqui que eu tenho na minha carteira, né? Essa estratégia das canecas. Uma caneca
especial aqui tem os fundos imobiliários. Eu adoro quando chega, por exemplo, as mensagens ali nos todos os meses, né? Você recebeu X reais de rendimentos do seu fundo X. Você recebeu Y reais de rendimento do seu fundo Y. Então eu fico extremamente feliz. Por quê? Porque eu acordo e sei que aquele dinheiro estava trabalhando por mim e eu não fiz mais nada a não ser fazer o meu investimento, e ele fez o restante. Então esses fundos, eles funcionam basicamente como um condomínio. Eles têm que distribuir, por lei, 95% do seu lucro entre os cotistas, né, que são os investidores ali dos fundos. Então eles têm as cotas, né, as cotas dos fundos que são negociados em bolsa e que a gente, através também ali daquele home broker, como eu expliquei para vocês, ou através do seu próprio aplicativo, você digita o código desse fundo e aí você pode comprar ali as cotas desse fundo, ok? Então, eles investem em imóveis ou títulos ligados ao mercado imobiliário e pagam rendimentos periódicos que são, inclusive, isentos de imposto de renda para a pessoa física. Mas o que acontece? Digamos que hoje você tenha comprado a cota de um fundo imobiliário por R$100, uma cota. Amanhã ela pode estar valendo, amanhã que eu digo assim, né? No futuro, ela pode estar valendo R$180, como ela pode também estar valendo R$80, entende? Renda variável. Então, os fundos imobiliários, eles se encaixam, né, na categoria de renda variável porque varia. Posso, inclusive, fazer de novo a nossa piada aqui. Renda variável, varia. Mas o que acontece? Por que eu falo isso, gente? Porque esses dias eu tomei um susto, porque tinha uma influencer aí de finanças dizendo que você poderia, inclusive, deixar a sua reserva financeira nesses fundos imobiliários. Não, você não pode. Você não pode deixar a sua reserva financeira aqui. Por quê? Fundos imobiliários, eles oscilam. Eles não têm tanta liquidez, eles não têm segurança, como é a característica que tem que ser a sua reserva financeira. Lembra que eu contei ontem sobre o tesouro? Então, deixa lá, deixa quietinho. Deixa na sua conta que tem rendimentos, por exemplo, que rende ali mais do que o CDI, por exemplo. Deixa lá, mas não inventa de misturar as suas canecas, tá bom? Não inventa. Bom, então esse é o primeiro aí investimento que pode pagar salário. As ações são aqui a segunda categoria desses investimentos. Por que são as ações, né? São as empresas que têm capital aberto em bolsa. Então, elas pagam dividendos para os seus acionistas, né? O dividendo é o quê? É uma parte dos lucros da empresa. E a lei também obriga essa empresa a distribuir parte desse lucro. Então, existem algumas empresas aí que são excelentes pagadoras de dividendos e distribuem a maior parte dos seus lucros, costumam também ter bons resultados, né? São empresas aí que já estão no mercado há muito tempo. São empresas que têm ali os seus negócios muito estabelecidos, né? O retorno ali é estável, é previsível. E os dividendos pagos por essas ações também são isentos ali de imposto de renda. Essas ações, como eu falei, também fazem parte de renda variável. Então, você pode, além de lucrar com o pagamento desses dividendos, desses juros, você também pode lucrar com a possível valorização dessa ação. Ou também ter perdas com a oscilação negativa, tá? Então, é renda variável. Renda variável, você vai ter esse balanço. Não é sempre só uma escadinha que sobe, tá? Ela sobe e desce. Por quê? Porque é um balanço natural inerente ao mercado financeiro, ok? Então, você tem aí essa possibilidade também de ter lucro com as ações. E para quem tem aí o perfil conservador, porque até agora eu falei aqui de fundos imobiliários, falei de ações, né? E são aqui afetos aos perfis, tanto arrojados quanto moderados. Carol, e eu que tenho perfil conservador, não tem nada aí que me garanta ali uma rendinha extra? Tem sim. Você pode, por exemplo, se você tem, né, esse perfil conservador,
você pode investir no Tesouro IPCA com juros semestrais, que é um título público, né, do Tesouro Direto, vinculado ao IPCA. O que é o IPCA? É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É aquele índice que mede a inflação. Então, esse título ele vai garantir para você o poder de compra, né? Por quê? Porque o rendimento ele é igual à variação da inflação mais uma taxa pré-fixada de juros, desde que, óbvio, você mantenha esse título até a data de vencimento. Então, é muito comum também encontrar a sigla NTN-B, é nota do Tesouro Nacional, da série B, junto com o nome do Tesouro IPCA. Mas o nome dele é esse, é Tesouro IPCA. Eu acho que a maioria das corretoras aí já se atualizaram com o nome dele, né? No Home Broker é muito simples você encontrar. Tem um menu ali, você vai lá em Tesouro Direto e você encontra esse título disponível, Tesouro IPCA com juros semestrais. Então, o que acontece? A variação, a rentabilidade dele é acima da inflação, é ideal também para os seus investimentos aí a longo prazo, e ele vai proteger um pouco ali a sua carteira de investimentos das variações da inflação. E aí, com juros semestrais, a cada 6 meses você vai receber esses juros. E aí você pode, por exemplo, ou reinvestir ou utilizar para outra coisa, tá? Então, essa aqui é a terceira dica que eu trouxe para vocês aí de investimentos que podem gerar renda para você, ok? Pessoal, temos ainda um presente, né? Eu acho que vocês já sabem, se vocês estiverem nos grupos aí de WhatsApp, no canal do Telegram, a Rafa já contou para vocês que a gente preparou um super desconto aqui na Semana da Mulher na Bolsa para quem quiser se inscrever na próxima turma do curso MB3. É um descontão, tem um cupom de desconto ainda. O cupom, você vai digitar lá, né, no link, tem o link, o valor do curso, aí tem lá, cupom de desconto. Você digita hashtag Mulher na Bolsa. A Rafa vai colocar aqui também nos comentários pra gente, né, Rafa? E com esse cupom de desconto, você ganha aí 25% de desconto no curso MB3. O curso MB3 é aquele que eu contei pra vocês ontem, né? Que em 30 aulas, em 30 dias, eu tenho certeza absoluta que você vai estar preparada, você vai estar preparado para começar a investir, para organizar a sua vida, para mudar a sua vida financeira, mudar a sua mentalidade com relação ao dinheiro, tudo isso que a gente faz. E tem um detalhe, uma surpresa. As 5 primeiras pessoas que adquirirem o curso MB3, de acordo com a nossa semana, né, que a gente preparou muito especial para vocês, as 5 primeiras pessoas vão ganhar de presente, além de todos os bônus que tem lá, vai ganhar de presente 1 hora de mentoria personalizada comigo. Olha que incrível, gente. Eu tava me segurando aqui para dar essa notícia. Então as 5 primeiras pessoas que adquirirem o curso MB3 vão ganhar 1 hora de mentoria exclusiva comigo. Fechou? Quer presente maior do que esse? Bom, no mais é isso. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui até o finalzinho. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que tenha sido valioso também aí esses momentos que a gente passou juntas e juntos. Muito obrigada. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, é de graça. É só clicar aqui, inscrever-se, deixa o seu joinha e tem mais, viu? Não acaba por aqui. A gente vai mandando lá tudo, os vídeos, ainda tem vídeos incríveis essa semana. Eu vou mandar tudo lá no grupo. A Rafa vai mandar também. Beijo, Rafa. Obrigada por tudo também, viu? Obrigada mesmo, de coração. Essa mulher é incrível, gente. Se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje não, hein? Obrigada, Rafa. Beijo, galera. Fui!